tarde aí a vocês, boa noite, bom dia, independentemente do horário que a gente estiver conversando aqui. Quero dar boas-vindas a mais essa aula e hoje nós vamos falar sobre jurisdição e competência, dando continuidade ao nosso conteúdo programático. E vejam só, aqui eu vou traçar as linhas gerais sobre jurisdição e competência que estão previstas tanto na nossa Constituição quanto no nosso Código de Processo Penal. Alguns detalhes, como por exemplo a aplicação e a jurisprudência, nós vamos tratar em nossa live que nós vamos ter logo mais de acordo com a nossa programação que já foi repassada a vocês, tá bem? Então aqui as linhas gerais e aí nós vamos fazer esse adensamento jurisprudencial dentro aí de nossa live, beleza? Vamos embora então aí, jurisdição e competência. Olha só, jurisdição, o que é? Quando a gente fala de jurisdição, a gente trata do papel do Poder Judiciário no processo penal. Então, nós já tínhamos estudado os sujeitos processuais e nós vimos que o papel do Judiciário é primordialmente, em suas funções fins, prestar a jurisdição. Prestar a jurisdição dentro de um poder que é comprimido entre deveres e restrições, que são as garantias fundamentais. Então, o Poder Judiciário, assim como qualquer outro poder, ele é a manifestação de parcela do poder estatal que traz, correlacionado a esse poder, algumas obrigações e algumas vedações, que são as garantias constitucionais. Então vejam, em estados democráticos não existe poder que esteja desvinculado de um dever constitucional formulado. E qual que é o dever? Olha só, o dever do judiciário, dentro dos limites legais, é, no processo penal, primordialmente, não unicamente, mas primordialmente, resolver o caso penal, prestar jurisdição penal. Então, quando o Poder Judiciário ele resolve um caso penal, seja através de uma decisão interlocutória mista terminativa, seja através de uma sentença, seja através de um acórdão, está se resolvendo um caso penal, onde basicamente vai se falar se um acusado é condenado ou ele é inocente. Tá? Claro que a gente pode ter outros provimentos jurisdicionais, mas basicamente o que nós temos dentro do processo penal são os dois para o deslinde do caso penal. Então, para isso que existe a jurisdição no âmbito penal. Primordialmente, claro, existem outras funções aí, existem outros poderes, mas primordialmente para trazer a resolução desse caso que é oferecido o judiciário para resolução. Então, através de uma demanda acusatória, é resolvido esse caso penal. Claro que nós vamos ver que tem outras prestações, para recobrar o direito à liberdade, no caso do habeas corpus, para desconstituir uma ação, no caso da ação impugnativa autônoma da revisão criminal, mas primordialmente o que a gente tem que estudar para cá é que o Poder Judiciário ele vai resolver uma demanda através da prestação que ele fornece, a prestação estatal, que é a obrigação do Judiciário, é a prestação jurisdicional, ok? Então, olha só, para isso nós temos alguns princípios, e ali eu vou fazer uma ressalva. Eu trago os princípios que são trabalhados aí pela doutrina nacional de processo penal em sua grande maioria, mas muito do que é tratado como princípio, eu não entendo como tendo a estrutura principiológica, tá? Então, olha só, juiz natural tem estrutura principiológica e é uma somatória de juízo competente. Então, vejam só, para que uma pessoa tenha um julgamento válido, ela tem que ser julgada pelo juiz natural da causa. Nossa Constituição fala que não pode ter juízo de exceção, por exemplo. Então, não se pode criar um juízo especialmente para julgar um determinado caso. Então, nós vamos ter uma justiça manifestada através de um juiz ou um desembargador ou um ministro que é devidamente investido no cargo, com as regras que nós já estudamos. Então, olha,
juiz de primeira instância através de concurso público, de provas e títulos, tá? Então, provido no cargo através de concurso que tem regras preliminares. Então, olha só, tem que ter um juiz legalmente investido no cargo e que seja competente de acordo com as regras de competência que nós vamos estudar logo depois. Então, o juiz natural é uma junção entre o provimento, quem exerce a jurisdição naquele caso, e a delimitação de sua competência. E aí pode ser em razão, nós vamos ver, em razão da matéria, em razão do local, em razão do cargo ocupado pelo ofensor. Então nós vamos ter uma série de distribuições aí de competência para melhor organização do exercício do poder jurisdicional, tá? O que mais que nós temos? E aqui eu não concordo que sejam princípios, mas sim que sejam regras, tá? Então vamos ver. Primeiro, indeclinabilidade. O juiz não pode recusar-se a prestar a jurisdição. E olha, isso é previsto constitucionalmente, tá? Então, a jurisdição não pode deixar de ser prestada. Sempre que é feito um pedido, no caso penal, uma denúncia ou queixa-crime, tem que ser dada a resposta. Tá? Então o juiz não pode falar, olha, não, esse caso eu não vou julgar. Então se ele for um juiz devidamente investido e o competente para aquela causa, ele não pode se recusar a prestar a jurisdição, falando, não, eu não vou sentenciar esse caso. É uma obrigação, olha só, ele só tem o poder de prestar a jurisdição porque ele tem o dever de prestá-la nos limites constitucionalmente previstos, tá? Indelegabilidade. Da mesma forma, não pode se passar a jurisdição a outrem. Então, olha, julgue esse caso para mim. Não, nós vamos ter regras estabelecidas de competência que não vão permitir que seja delegado, exceto em casos excepcionais, tá? Improrrogabilidade. Impossibilidade de um juiz avançar na competência de outro. Então, existem regras constitucionais e existem regras legais que definem de quem é a competência para determinados casos. E olha só, é impossível que se avance na competência de outro juízo. Então, vou dar um exemplo. Nós vimos aí nas aulas passadas, nas citações, que um juízo, quando vai citar um réu que esteja em outra área, sob a competência de outro juízo, ele tem que expedir uma carta precatória, porque ele não pode avançar na competência de outro juízo. Ok? Irrecusabilidade, o réu também está amarrado por regras de competência ao juiz que vai julgá-lo. O réu, via de regra, ele não pode recusar, eu não quero ser julgado por esse juízo, a não ser em casos aí de suspeição ou de impedimento, que nós vamos... Aliás, nós já estudamos, né? Quando estudamos os sujeitos processuais. Então, exceto aquelas regras, o réu também não pode recusar e falar, eu não escolho esse. Então, não é um direito do réu escolher o juízo, mas são regras legalmente estatuídas para que todos uniformemente saibam previamente o juízo que vai julgar a sua causa. Não o juiz pessoa, mas o juízo, porque existem substituições legalmente previstas também. O juiz substituto e o juiz titular de determinada vara criminal. Mas o que você tem que saber é que quem comete um crime em um determinado lugar vai ser julgado naquele determinado juízo competente. Não falamos de pessoas, mas da manifestação do poder judiciário. Tá? Então aqui nós temos a jurisdição, tá? E aí nós vamos passar, depois de entendê-la, para entender quais são as regras de competência, que é a divisão da jurisdição para maior racionalidade da manifestação do poder jurisdicional. Olha só, lembrando que a jurisdição, apesar de ser dividida por áreas de competência, ela é una e indivisível. Vejam só, significa dizer que um juiz de Palmas, um juiz da primeira vara criminal de Palmas, por exemplo, expede um mandado de prisão em face de uma pessoa. Esse mandado de prisão,
ele tem valor em todo o território nacional. Por quê? O juiz, quando prolatou uma decisão, ele é a manifestação do próprio poder judiciário. E, então, o seu poder de determinação tem validade em todo o território nacional também. Então, há uma divisão de competência para atuação, mas os atos emanados de qualquer juiz, independentemente de sua área de competência, tem validade aí em todo o território nacional, tá? E nós vamos ver que a competência vai ser dividida basicamente, tá? Por matéria. Então, penal, civil, trabalhista, o que nos interessa é a penal. Por grau, primeira instância e tribunais, então tribunais estaduais, tribunais superiores e o Supremo Tribunal. E por função, olha só, justiça penal comum ou a justiça especial militar ou estadual. Então, perceberam? Nós temos uma jurisdição que é una. Os atos emanados de qualquer juiz, de qualquer área de competência, qualquer circunscrição, valem no território nacional como um todo, tá? Mas há uma divisão para racionalidade. E aí, cabe fazer uma parte aqui, olha só. Nós temos uma justiça trabalhista autônoma, com regras próprias, mas não temos uma justiça penal específica. Então, não há um provimento para cargo de juiz penal. Então, não existe uma justiça penal autônoma. E aí, a título só de opinião, para adensamento do debate, eu, por exemplo, entendo e defendo que nós deveríamos ter uma justiça penal própria. Por quê? Porque os institutos do direito penal são muito diferentes dos institutos do direito civil e merecia ter uma justiça especializada penal. Nós vamos ver que não é a realidade que acontece, por exemplo, nos interiores. Então, em comarcas do interior, pode o juiz acumular diversas funções. Então, a função de juiz penal e juiz civil também, tá? Então, nós não temos uma justiça especializada. Então, um promotor que tem um provimento específico para promotor criminal. Então, ele vai acumular outras funções também. Claro que vai ter a subdivisão, mas eu estou falando que no interior, tá, em comarcas menores, acumula-se diversas funções. Isso é ruim, não é? Porque vão se misturar institutos aí do processo civil e do processo penal, que são absolutamente, no meu entender, diferentes. Por isso, eu particularmente sou absolutamente contra essa teoria geral do processo, a TGP. Beleza? Mas isso seria pano para outra discussão. Só uma pitada aqui para a gente refletir. Vamos lá, então, as regras aí de competência. Então, entendendo que o Poder Judiciário é um só e que as determinações emanadas por um juiz penal vão valer em qualquer lugar, nós temos que entender também que é necessário que tenhamos uma organização até para saber aonde e por quem alguém acusado de um crime vai ser julgado. É para isso que se definem as regras de competência lá no artigo 69 do nosso Código de Processo Penal. Então, olha só, o artigo 69, ele vai trazer como que vão ser definidas as competências no âmbito do processo penal. Primeiro, o lugar da infração, domicílio ou residência do réu, e essas duas a gente pode colocar juntos. Primeira definição. Segunda, natureza da infração. Depois, a distribuição. Então, por exemplo, Palmas, nós temos primeira, segunda, terceira vara criminal, quarta vara criminal. Como que é distribuído? Se ambos são da circunscrição de Palmas, então nós vamos ter regras de distribuição. Conexão ou continência são exceções às demais regras em casos que crimes estão ligados e não podem ser separados um dos outros. Tem que ser julgados no que a gente chama de simultâneos processos. A prevenção, nós vamos ver que existem regras aí de prevenção. Quando o juiz já tomou alguma decisão anterior no processo e por isso acaba se prorrogando
a sua competência. E prerrogativa de função, que são casos determinados pela Constituição. Inclusive, eu acho que deveria vir antes de todos os demais, na forma como eu organizo para que a gente busque o entendimento acerca de competência, eu faço dessa forma. Primeiro a gente analisa aí a prerrogativa. E vamos ver aqui como que a gente faz essa análise. Então, olha só. Primeiro, ocorreu um crime em um determinado lugar. Então, vamos supor aqui que ocorreu um homicídio aqui na 1108 Sul, na 1112. Enfim, aconteceu um homicídio aqui na cidade de Palmas. E aí? Qual que vai ser o juiz competente para julgá-lo? Então vejam só, aconteceu um homicídio na cidade de Palmas, 1112, enfim, qualquer lugar. Então, ocorreu um homicídio na cidade de Palmas. A primeira coisa que a gente vai analisar para saber quem vai julgar essa pessoa é: essa pessoa tem alguma prerrogativa constitucional pelo cargo que ela ocupa? Então, olha só, a primeira questão a analisar-se é se há alguma prerrogativa específica do cargo ocupado por essa pessoa. Então, olha só, determinados cargos a Constituição protegeu de certa forma que eles vão ser julgados nos tribunais. Então vejam só. Primeiro, Tribunal de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Eles vão julgar o quê? Sempre crimes, qualquer crime cometido por juízes estaduais, promotores e prefeitos. Então olha só. Se esse homicídio que eu falei foi cometido, por exemplo, por um juiz estadual, quem vai julgá-lo vai ser o Tribunal de Justiça do Tocantins, se for um juiz tocantinense. Se for um juiz baiano que veio passar férias em Palmas e acabou cometendo homicídio, vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça lá da Bahia, ainda que o crime tenha acontecido aqui em Palmas. Então vejam que o primeiro critério que nós temos que analisar é verificar se a pessoa detém alguma prerrogativa em razão da função que ocupe. Então, juízes estaduais, promotores e prefeitos, tribunais de justiça dos estados e DF. Tribunais regionais federais, os TRFs, juízes federais, membros do Ministério Público da União e prefeitos no caso de crimes cometidos contra o patrimônio da União. Tá? Superior Tribunal de Justiça, STJ, governadores dos estados, e aí já faço um parêntese. Até recentemente, os governadores dos estados, para serem processados, eles precisavam da autorização da Assembleia Legislativa dos seus estados, por previsão na maioria das constituições estaduais. O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional esse dispositivo, até porque, em matéria processual penal, a competência é exclusiva do Congresso Federal. STJ, como estávamos falando, no STJ são julgados governadores, não precisa mais, como eu falei, de autorização das assembleias legislativas, desembargadores dos tribunais de justiça dos estados, membros do TCE, TRF, TRE, TRT, tribunais de contas dos municípios, como no Rio de Janeiro que nós temos, e Ministério Público da União, membros do Ministério Público da União que atuem no Tribunal de Justiça. Todos esses, independentemente do crime cometido, vão ser julgados aqui no Superior Tribunal de Justiça. Supremo Tribunal Federal, nós vamos ter o julgamento contra o presidente, vice-presidente, ministros, congressistas, Procurador-Geral da República, membros do STJ, STM, TSE, TCU, chefes de missão diplomática permanentes. Então, olha só, crime cometido por essas pessoas, nós já temos um local para seu julgamento, definido constitucionalmente. Então, vai independer da onde foram cometidos. Então, essa é a primeira análise. Alguém cometeu o crime. Bom, essa pessoa detém um cargo.
tá? Então, essa vai ser a primeira análise que nós vamos falar, tá? Não está aqui, mas olha só, Tribunal de Justiça dos Estados, Tribunal de Justiça dos Estados, nós temos também os deputados estaduais, tá? Os deputados estaduais. Vamos lá, então, para a segunda definição. Então, alguém cometeu um crime em Palmas, 122, como eu falei, 112, sei lá. Alguém cometeu um crime em Palmas. Não detém nenhuma prerrogativa constitucional. Vamos para a segunda questão. Aonde foi cometido esse crime? E aí sim, não detendo nenhuma prerrogativa, vai nos interessar o local do crime. E olha só, isso é conhecido como competência ratione loci, em razão do local. A, por prerrogativa, chama-se ratione persona. Não é o correto, porque não é em razão da pessoa, é em razão do cargo ocupado pela pessoa, tá? Então, olha só, lugar do crime, ratione loci, tem 3 teorias adotadas pelo nosso Código de Processo Penal. A primeira é a teoria do resultado. Só lembrando, lá para o direito penal, o crime é no momento da ação. Lá adota-se a teoria da atividade. Aqui a regra é a teoria do resultado. Está lá no artigo 70 do Código de Processo Penal, tá? É o lugar da consumação do crime ou do último ato nos casos de tentativa. Então, não importa aonde foi realizada a ação, mas sim onde se deu a consumação do crime. Então, essa é a regra geral que nós temos aqui no Código de Processo Penal. Tá? Exceção, temos? Sim, vamos começar com os crimes contra a vida. Imagina a seguinte situação. Esse exemplo que eu dei. Alguém mata outra pessoa, dá um disparo de arma de fogo com ânimos necandi, buscando matar uma outra pessoa aqui em Palmas. A vítima não morre na hora, mas é levada em uma UTI aérea para São Paulo, porque ela quer ser tratada lá. A família quer que ela se trate lá. É levada na UTI aérea para São Paulo e dali um mês ela vem a falecer. Qual que seria a competência para o artigo 70? Seria São Paulo. Por quê? Aonde se deu a consumação do homicídio foi em São Paulo. Tá? Aqui foi dado disparo, levado para a UTI aérea e a pessoa foi morta em São Paulo. Imaginem o imbróglio que ia dar para fazer a investigação e a instrução inteira em São Paulo, sendo que todos os atos do crime aconteceram aqui. Por conta disso, há uma mitigação jurisprudencial em que, nos crimes contra a vida, utiliza-se a teoria da atividade, tá? Então, crimes contra a vida, a teoria da atividade. Então, nesse caso, ainda que o resultado tenha se dado lá na cidade de São Paulo, a competência vai ser do juízo daqui de Palmas, ok? Temos outras jurisprudenciais? Temos diversas. Eu vou falar com vocês na live que nós vamos fazer, tá? Senão ia ficar muito extensa essa aula aqui. Terceira teoria, a teoria da ubiquidade. A teoria da ubiquidade ela é utilizada para crimes à distância. Crimes à distância, por sua vez, é o nome que se dá em crimes que são cometidos em um estado, país, e o resultado se dá em outro. Ou que iniciou-se em um país e deveria se dar o resultado em outro. Crimes à máxima distância. Então, olha só, território nacional e estrangeiro. Então, aqui nós vamos utilizar os parágrafos 1º e 2º do artigo 70. E olha só, a competência vai ser no local do último ato praticado no Brasil ou aonde deveria ter se dado o resultado no Brasil, no caso de crimes que iniciaram-se aí no exterior. Então, aonde deveria ter se dado o último resultado no Brasil, beleza? Teoria, então, da ubiquidade. Regra, teoria do resultado. Temos outras? Sim. Crimes de menor potencial ofensivo, Lei 9.099, utiliza-se a teoria da atividade. É no local aonde se deu a ação, desimportando aí o resultado que tenha se dado, beleza? Então, Lei 9.099, por expressa previsão legal,
teoria da atividade ou teoria da ação, ok? Extraterritorialidade, então nós temos os casos lá do artigo 7º do Código Penal de extraterritorialidade. Incondicionada, condicionada e ultracondicionada, lá do artigo 7º. Então, crimes contra a vida e contra a liberdade do presidente, incondicionada e diversos outros, né? Então, olha só, extraterritorialidade, nos casos de extraterritorialidade, vai ser a capital do estado de última residência no Brasil da pessoa que esteja sendo acusada. Ou na capital da República, se não tiver residido. Então, se for uma pessoa que cometeu um crime contra a vida ou contra a liberdade do presidente da República fora do Brasil, se ela vem para o território nacional, ela vai ser processada, olha só, na capital federal, Brasília, porque nunca teve residência aqui. Se tiver tido algum dia residência aqui no Brasil, vai ser no local da sua última residência no Brasil. Então, casos aí de extraterritorialidade, tá bom? Vamos então para continuidade aí da segunda definição. Então, rememorando. Primeiro, a pessoa tem alguma prerrogativa? Se tiver, vai para o fórum competente. Se não, vamos definir o lugar. Regra da definição do local, lugar do resultado do crime, artigo 70 do CPP, tá? Nós temos também a possibilidade aqui de crimes a bordo de embarcação ou de aeronave. E aí vai ser a justiça do primeiro porto brasileiro ou do primeiro aeroporto brasileiro. Isso vai estar lá no artigo 89 do CPP, tá? Então, se for cometido a bordo de embarcação ou aeronave, aonde atracar ou aonde pousar, vai ser naquele local a justiça com competência para o julgamento. Crimes em local incerto. Então, acontece um crime, para quem conhece Palmas, na ponte que divide a cidade de Palmas de um distrito de Porto Nacional. Na ponte Fernando Henrique Cardoso, que separa Palmas de Luzimangues. Então, são duas comarcas diferentes. Aconteceu uma bem no meio. Como saber se é de competência de Palmas ou de Luzimangue? Não dá para saber. Virtualmente não dá para chegar-se lá com a fita métrica e saber se está de um lado ou de outro. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter a regra da prevenção. O primeiro juiz, ou de Palmas ou de Porto, que tiver contato, tá? Que praticar ato de jurisdição naquele determinado crime, vai se tornar o juiz competente. Por quê? Por conta da indeterminação. Então vamos supor que aconteceu um furto. Então, um turista foi tirar fotos da ponte e teve seu veículo furtado e o carro estava bem no meio da ponte. É Porto ou é Palmas? E aí o delegado lá de Porto Nacional faz um pedido de busca e apreensão. O juiz de Porto determina. Olha só, o juiz de Porto teve um ato de jurisdição, então ele se tornou o juiz prevento, ele que vai julgar aquele caso, ok? Outros casos, então, local incerto, divisa de comarca, ou crime continuado ou permanente. Crime continuado é aquele que tem o mesmo modo de execução, lugar e meio. Então, é um crime, é uma ficção jurídica lá do artigo 71 do Código Penal. Ou o crime permanente, sequestro. Então, alguém sequestra uma pessoa e passa por diversas cidades. Olha só, o crime se protraiu no tempo. De quem vai ser a competência? Do primeiro juiz que teve contato com a causa. Então, alguém foi sequestrado em Araguaína e foi levado até Gurupi. Em Gurupi, o refém foi libertado. Então, o primeiro juiz de todas as cidades que tiver um ato de jurisdição dentro do processo vai se tornar prevento. A prevenção vai servir também, gente, nas regras de conexão e continência, quando nós não tivermos as soluções do crime, maior crime ou maior quantidade de crime, nós vamos ter também prevenção. Só que nós vamos ver isso na próxima aula, quando a gente estudar aí os casos aí de conexão ou continência, ok? Domicílio do réu é possível? Sim, domicílio do réu é subsidiário a todos os demais. Então, quando não tiver
resolvido pelos demais, nós vamos ter o domicílio do réu. E aí só vamos poder, no caso de não conhecido local do delito, tá? Então, quando houver desconhecimento do local do delito, pode-se utilizar o domicílio do réu, ok? Domicílio do réu, quando não se souber aí o local do delito. Tem mais, no caso de queixa, nas ações privadas, pode a vítima escolher o domicílio do réu também como local de competência para promover a ação, ok? Então, subsidiário aí, só nos casos que não é conhecido ou no caso aí de ação privada, ação de iniciativa privada. Descoberto aí o local. Então, olha só. Primeiro, nós vimos que não é caso de prerrogativa. A pessoa não detém nenhum cargo que tenha prerrogativa. Segundo, definimos qual é o local. O terceiro ponto é definir qual é a matéria do crime. Por quê? Vai variar. Então, vamos supor um crime cometido em Palmas de alguém que não detém prerrogativa. Ele pode ser de competência de uma justiça especial ou da justiça comum. E dentro da justiça comum pode ser da justiça federal ou da justiça estadual. Então, olha só, definido o local e que a pessoa não tem prerrogativa do cargo, não ocupa cargo com prerrogativa, verifica-se depois se é justiça especial, militar ou eleitoral. Se não for, se é da justiça federal. Se não for, nós temos o que sobra para a justiça comum estadual. E olha, o que sobra não é com desdém, porque digo com total tranquilidade que a maior parte dos crimes vai sobrar de fato para a justiça estadual. Mas só nos traz a entender que a justiça estadual é residual. Ela só é utilizada quando não é crime federal e quando não é crime eleitoral ou não é crime militar, tá? Então vamos ver primeiro quando é crime da justiça especial. No caso da justiça especial militar, que pode ser federal ou estadual, estão definidas lá no Código Penal Militar. São os crimes propriamente militares, que estão lá no CPM, ou os equiparados. Então, todo crime cometido por militar no exercício de sua função ou em razão dele, ainda que não esteja previsto no CPM, é de atribuição da Justiça Militar, exceto os crimes dolosos contra a vida, porque esses são do Tribunal do Júri, por definição constitucional, tá bom? Então, crime militar são aqueles do CPM ou os praticados por militares em razão ou no exercício da função. Esses todos, aí desde 2017, então todos os crimes que não estão no CPM, mas sejam praticados por militar em razão da função ou no exercício dela, exceto crime doloso contra a vida, são julgados na Justiça Militar. Na eleitoral, todos os definidos na legislação eleitoral e os conexos com ela. Então, os crimes que tenham conexão intersubjetiva ou objetiva, ou, enfim, nós vamos ver esses tipos de conexão. Os que forem conexos com os crimes eleitorais vão ser julgados na Justiça Eleitoral. Então, olha, nós vamos verificar então. Alguém cometeu um crime em Palmas. Primeiro, essa pessoa tem prerrogativa, ocupa cargo com prerrogativa. Se não ocupa, vamos identificar o local. Olha, foi Palmas. Identificado o local, foi um crime militar próprio? Foi em razão da função ou no exercício da função militar? Se não, foi um crime eleitoral ou conexo a ele? Se não, vamos para o próximo ponto. É um crime de competência federal, conforme o previsto na Constituição? Se for, competência dela, tá? Quais que são os crimes de competência da Justiça Federal? Olha só, crimes cometidos em detrimento de bens, serviços ou interesses da União
entidades autárquicas ou empresas públicas, excetuando-se aí as contravenções penais, aqueles próprios da Lei de Contravenção Penal. Se está falando excetuando-se, o que não é dela é da Justiça Estadual, tá? Então, crimes cometidos contra bens, serviços, interesses ou entidades autárquicas, tá? Aqui pode ser, por exemplo, gente, olha só, crime contra a Caixa Econômica, tá? Crime contra a Caixa Econômica, então, uma empresa pública. Crime contra um funcionário federal que esteja trabalhando. Então, alguém que, no exercício do policial federal, em uma operação da Polícia Federal, venha a matar o policial federal. Tá? Um criminoso que faça isso, ele vai ser julgado aí na Justiça Comum Federal. No caso aí, crime doloso contra a vida, Tribunal do Júri no âmbito federal também, ok? Então, bens, serviços e interesse da União. Crimes previstos em tratados e convenções internacionais que o Brasil seja parte. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito conhecido. Tráfico internacional de drogas. O Brasil é signatário de tratados internacionais que buscam coibir o tráfico de drogas. Então, o tráfico de drogas internacional vai ser sempre de competência federal. Tráfico de drogas internacional. O estadual e o ocorrido dos municípios, as polícias civis vão fazer, tá? O residual a este, tá? Mas aqueles que previstos em tratados e convenções internacionais vão ser de atribuição aí da Polícia Federal para investigação e da Justiça Federal aí para o processamento. Grave violação a direitos humanos, quando necessário para assegurar o cumprimento de obrigações. E olha, nesse caso nós temos aí o incidente de deslocamento de competência. Então vejam, casos que violem gravemente os direitos humanos para assegurar o cumprimento de obrigações internacionais, pode haver um incidente de deslocamento de competência, levando um caso que seria naturalmente estadual para o âmbito federal, tá? Então, isso pode acontecer, nós vamos estudar com detalhe esse incidente de deslocamento lá na frente. Crimes contra a organização do trabalho. Olha só, não é qualquer crime relacionado ao trabalho. Crime contra a organização do trabalho, contra a categoria, um grupo maior de pessoas, relativo ao trabalho análogo à escravidão, todos esses são de competência aí da Justiça Federal também. Crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômica também. Olha só, o sistema financeiro e a ordem econômica é de interesse uniforme, então é de competência da Justiça Federal. Crimes a bordo de navio ou de aeronave. E olha, nós até vimos aqui atrás que a competência desses crimes aqui, olha só, Justiça do primeiro porto ao aeroporto, sempre federal. Então, qualquer crime praticado a bordo de embarcação ou de aeronave, nós vamos ter a competência aí da Justiça Federal, ok? Justiça Comum Federal, dentro de aeronave. Então, olha, esses dias chegou lá na delegacia um senhor que estava levando a munição de arma de fogo na sua bolsa. É previsto no Estatuto de Desarmamento, tá? Só que foi detectado no raio-x antes do embarque. Como não estava a bordo de aeronave, a competência vai ser da Justiça Estadual. Se isso fosse detectado dentro da aeronave, já seria de competência da Justiça Federal. Vejam então, a bordo de navio ou de aeronave, tá? Crimes relativos a ingresso ou permanência ilegal de estrangeiro, competência federal. Nós temos uma lei própria, o Estatuto do Estrangeiro, tá? Com inquérito próprio, um desenvolvimento próprio, ok? Então, é da Justiça Federal. Então, percebam, até a pertinência temática, né? Então, relativo a Estado, estrangeiro e estrangeiros que estejam aqui, competência federal. O que não estiver aqui, por residual, vai ser na Justiça Estadual, ok? Então, relembrando, aqui está definido claramente qual que é a competência da Justiça Federal. O que não é de competência da Justiça Federal vai ser residualmente de competência dos estados, tá? Olha só, como é que é dividida a Justiça Federal hoje no Brasil? Nós temos 5 regiões abrangidas, divididas
pela Justiça Federal. A maior delas, o TRF1, no qual o Tocantins é parte, que tem sede em Brasília, e olha só, alcança os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. Até falta o fôlego, né? É uma região gigantesca, existem vários debates aí querendo dividi-la, querendo cindi-la, né? Porque realmente é um território muito grande, é muito grande para o TRF1. TRF2, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, tem sede no Rio de Janeiro e abrange o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Então, parte só do Sudeste. Tribunal Regional Federal da 3ª Região tem sede em São Paulo, abrange São Paulo e Mato Grosso. São Paulo é gigante aí por sua própria natureza, né? Um estado gigantesco, vai abranger tanto a São Paulo quanto Mato Grosso. TRF da 4ª Região, sede em Porto Alegre, abrange Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esse aqui foi muito conhecido aí por conta dos julgamentos da Lava Jato, que por conexão foram julgados todos em Curitiba, quando então juiz Sérgio Moro não pensava sequer em ser ministro, tá? Tribunal Regional da 5ª Região, sede em Recife, abrange os estados aí do Nordeste, Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, menos aí o Maranhão, que faz parte também do nosso Nordeste, não é? Então vai abranger quase todos os estados aí do Nordeste, TRF5, com sede lá na Grande Recife. Ok, pessoal? Então essa é a divisão. Todas essas competências estão definidas no 109. O que não for de competência da Justiça Federal vai ser, então, de competência da Justiça Estadual. Então, o que nós sabemos aqui? Opa, estou vendo um erro aqui. Esqueçam isso aqui, tá? O que não for de competência da Justiça Federal vai ser competência comum estadual. Então, é residual. Tudo que não é abrangido nos critérios anteriores, tudo que não estiver naqueles critérios, então, em razão da prerrogativa e em razão da matéria, e não for de competência federal, vai ser estadual. É regulado como? Como que é dividido? Então, há uma subdivisão aí, em razão das organizações judiciárias dos estados, artigo 74. Então, no Tocantins aqui, nós temos a divisão do estado em comarcas, dependendo da comarca tem uma subdivisão por matéria. Então, Palmas, nós temos uma vara criminal que é específica de drogas, temos uma que é para crimes contra a vida, então vai ter uma divisão aí que cada estado vai fazer de acordo com a complexidade e de acordo com a sua própria organização, tá? Então, os estados são residuais, a competência estadual é residual. E aí, gente, para finalizar, e como eu falei, aqui é só um apanhado geral, nós vamos entrar em detalhes na nossa videoaula, que nós vamos ter aí tete a tete mais tarde, tá? Na data de hoje aqui, ó, dia 1º, mais tarde nós vamos ter essa aula, nós vamos trazer alguns detalhes a mais, tá? A atribuição, a competência do júri, é definida também constitucionalmente. Então, só um parêntese, gente, o júri não está no capítulo da justiça, do judiciário. Por quê? Porque ele é considerado como uma garantia fundamental. Está, portanto, lá no artigo 5º da Constituição, tá? No inciso 38, na alínea D desse inciso, vai ter aí que o júri tem competência para julgamento de crimes dolosos contra a vida. Todos? Não. Crimes dolosos contra a vida de pessoas que não tenham prerrogativa por a função que esteja ocupando. Então, quem não tem prerrogativa vai ser julgado no tribunal do júri. Quem tem vai ser julgado no que é previsto pela própria Constituição. Porque a Constituição, o entendimento é que ela excepcionalizou a definição dos crimes dolosos contra a vida quando ela trouxe competências específicas, juízos naturais específicos para proteção de determinados cargos de nossa República, ok? Então, olha só, não é aplicado somente no caso de prerrogativas constitucionais e pode ser de competência federal ou estadual, a depender de quê? Do que não for de competência federal, vai ser estadual.
Então, o crime doloso contra a vida cometido em razão da função federal de alguém, então, um policial federal que foi morto em razão da função, por uma organização que estava sendo investigada por ele, por exemplo, vai ser competência do júri federal. Se não for federal, vai ser estadual. Beleza, gente? Então, olha só, terminamos esse vídeo bem rápido, como eu falei para vocês, que traz a noção geral da competência. Nós trouxemos aí o que é jurisdição e noções gerais de competência. Vamos trazer uma enormidade de casos que nós temos jurisprudencialmente previstos, tá? E esses casos nós vamos tratar logo mais em nossa live, que vai acontecer aí mais tarde, conforme combinado aí no nosso portal. Beleza? Pessoal, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Passem, lavem bem as mãos. Se estiverem na rua, passem álcool em gel, álcool 70, independente do que for. Se previnam que logo mais nós estamos passando dessa crise. Forte abraço, gente.